volta, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução. Em Jesus tudo está solucionado. Graças a Deus, graças a Deus. É dezembro de 23, estamos aí há alguns dias do Natal. Hoje já é quarta-feira, dia 20, meu Deus do céu, o tempo passa. E como está aí os preparativos para o seu Natal? Como está? Antes de ir à nossa mensagem de Natal, eu quero dar 2 avisos para você. Primeiro, pedir para você que se inscreva lá no meu canal, o canal Sérgio S. Bento. Depois que você deu o seu like, tá bom? E ative o sininho, ele vai avisar você das novidades, tá bom? E 2 observações aqui. Primeiro, eu quero pedir aqui para você que você divulgue essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Ela vai fazer bem para você, eu creio que vai fazer bem para muita gente, tá bom? E outra coisa é que, pela importância da mensagem e ela ser um pouco longa, eu dividi em 2 partes. Hoje é a primeira parte. Sexta-feira, vocês terão a segunda parte, tá bom? Ok? Então vamos à nossa mensagem de Natal. Nessa mensagem de Natal eu faço uma pergunta. O que aconteceu no verdadeiro Natal? O que aconteceu no verdadeiro Natal? O texto bíblico que a gente vai estar usando para a nossa reflexão é o de Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, tá bom? Então, o que aconteceu no verdadeiro Natal? O que acontece nos seus natais, nos seus últimos natais? O que tem acontecido? Você acha que ele tem a ver com alguma coisa com o verdadeiro Natal? Vamos saber, tá bom? Veja bem. O padre da minha cidade reconhece que o Natal que se comemora por aí é pagão e que o espírito do verdadeiro Natal precisa ser resgatado. Eu concordo com ele totalmente. No meio evangélico se discute muito se pode árvore de Natal, se não pode. Se pode presépio, se não pode. Se 25 de dezembro é mesmo a data do nascimento de Jesus, discutem o recenseamento, mas acabam se esquecendo do principal, que é a mensagem do Natal. É realmente o que me interessa aqui hoje e é o que realmente transforma a vida das pessoas, não é mesmo? É a mensagem do Natal. Mas antes de ir diretamente para a mensagem do Natal, para ver o que Lucas nos diz dos acontecimentos, da mensagem do Natal, eu queria falar um pouquinho sobre que Natal é uma noite diferente de todas as outras noites, a noite de Natal. Veja bem, a maioria das pessoas celebram essa noite sem saber realmente o que ela significa. Nem imaginam que o Natal é a chave que abre a porta da revelação divina para entendermos o sentido último da existência humana. O que a existência, o que a história humana nos mostra? Nos revela angústias, dor, sofrimentos, questionamentos, ódio, violência, guerras, morte, abusos e uma infinidade de outros acontecimentos, não é mesmo? Veja bem, por um tempo Deus ficou aparentemente em silêncio sobre todas essas coisas. Veio o Natal. E Deus falou. E como falou? Falou para todos os homens, não em palavras, mas a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. O que isso significa? Ora, que Deus não deu explicações como resposta às nossas questões da existência. Ele quis viver como nós, sentir na própria carne a dor, a perda, medos, sofrimentos, tristeza, solidão. Deus compartilha nossa existência. Como diz o autor da carta aos Hebreus, foi tentado como nós em todas as coisas, mas sem pecado. Portanto,
O Natal é a resposta de Deus a todas as questões humanas. Saiba disso. Não em palavras, mas a palavra encarnou-se. Por isso, o Natal é sinônimo de esperança, alegria, festa, salvação, solidariedade, paz e tantas coisas iguais a essa, tá bom? Saiba disso, guarda isso no seu coração e na sua mente, tá bom? Após essa introdução, vamos à narrativa de Lucas e ver os acontecimentos do verdadeiro Natal. Vamos ver como Lucas narra a história do nascimento mais importante da história humana. O nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Quais são os acontecimentos do verdadeiro Natal? O que Lucas nos diz? O que ele narra para nós? Vamos ver? Primeiro, no verdadeiro Natal, as ações do imperador romano contribuem para o cumprimento dos propósitos divinos. Está aí do verso 1 ao verso 7. Vamos dar uma lidinha? No verso 1 de Lucas, do capítulo 2, se diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz ao seu primogênito. Veja que o censo de César Augusto, imperador romano, obriga José e Maria a irem de Nazaré para Belém. Lá Jesus nasce. Assim cumpre-se a profecia de Miqueias, lá no capítulo 5, verso 2, você pode conferir. Lá diz que: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Que coisa linda, meu Deus, que coisa linda, não é mesmo? Veja isso. César Augusto, um governante ímpio, déspota, arrogante, assassino e pagão, cumprindo profecias, realizando propósitos divinos. Então você está vendo? Nesse tempo que a gente vive hoje, de governantes medíocres, adorado até mesmo por crentes como Messias, acredite se quiser, temos que saber que quem de fato governa é Deus. E isso significa que não importa quem está no trono, meu querido, saiba disso. Em Apocalipse, capítulo 5, o apóstolo João fala do cordeiro que foi morto e que com seu sangue venceu para abrir o livro da história humana, coisa que ninguém fora digno de fazer, nem de olhar para aquele livro. Agora a história humana, então, tem futuro. Agora há esperança, porque ela está nas mãos do Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para comprar essa história. Então saiba, meu querido, o verdadeiro Senhor da história humana é o Cordeiro de Deus, que foi morto e derramou seu sangue para comprar essa história humana. Então, o Senhor da história não são os governantes da terra, que sentam lá nessas cadeirinhas. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é Trump, não é Biden, não é ninguém, não é o Putin, não é. Tá bom? Nesse Natal, então, aprenda esta verdade que o Natal nos ensina. O verdadeiro Senhor da história é o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue na cruz para comprá-la. Essa história, tá bom? É isso que o verdadeiro Natal nos ensina, ok?
Guarde isso no teu coração. Agora, tem uns bobinhos por aí achando que Deus só governa quando o Bolsonaro está no poder. Agora que o Lula está no poder, é o diabo quem governa. Tolos, ignorantes fingidos, interesseiros, manipuladores. Eles sabem que não é assim. Eles sabem. Não ensinam cidadania de verdade, só engana o povo. Te pergunto para você, você não lê a Bíblia, meu irmão? Você tem uma Bíblia? Você a lê? Você não sabe que Deus usa Ciro, um pagão, a quem ele chama de meu servo, e usa para abençoar Israel? Você já não leu isso aí no Antigo Testamento? Não sabe também que Satanás tem que pedir permissão a Deus para provar Jó, e Deus permite, mas o tempo todo é Deus quem tem o domínio de tudo que acontece? Você já não leu a história de Jó? Você não sabe que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Que você quer mais? Ah, meu amado querido, Paulo diz que o poderoso faraó do Egito, no tempo de Moisés, era simplesmente uma marionete divina. Está aí em Romanos capítulo 9, do verso 17 ao 18. Paulo diz, pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra, Portanto, Paulo conclui, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. E daí? E daí? Viu só? Veja bem, lembra da declaração do Bolsonaro, quando no poder, quando na presidência do governo do Brasil? Ele dizia, só Deus me tira daqui dessa cadeira, só Deus. Tirou, tirou. E botou o filho do diabo, do partido das trevas, um comunista. Não foi isso que os líderes evangélicos diziam e ensinavam para o povo evangélico no Brasil? Não foi? Você deve se lembrar disso. Veja bem, o Malafaia botou a sua igreja agora, recentemente aí nesse fim de ano, fez uma campanha de jejum contra o Dino, o ministro da Justiça, que era candidato para uma vaga do STF, porque ele considera o Dino um comunista, e o Dino já foi do Partido Comunista e tudo mais. Sabe o que aconteceu? O Dino comunista foi aprovadíssimo. O Malafaia profetiza, acontece o contrário. O Malafaia ora com a igreja, acontece o contrário. Mas o cara não acorda, não aprende, meu Deus do céu. É Deus falando, Deus falando, Deus falando. Veja bem, as pessoas querem que Deus fala, e Deus está aí nesse Natal falando, e falando muito para o Brasil. E principalmente para a maioria desses líderes evangélicos brasileiros. Algo como que o Zagallo, ex-técnico da seleção brasileira, costumava dizer, lembra? Vocês vão ter que me engolir. Ele dizia. E Deus está dizendo para esses líderes, vocês vão ter que me engolir. Saiba, Deus é quem reina, não você. Não o Malafaia, não o Feliciano, não o Sóstenes Cavalcante, não o Esteve Hernandes, não. Ninguém. Quem reina é Deus, é o Senhor do Universo. Acorda, gente, pelo amor de Deus, acorda. O Senhor da história é o Cordeiro de Deus. Mas vejo muito desses líderes evangélicos aqui no Brasil
falar para vocês e vocês acreditar. E ele se comporta como se ele estivesse no controle, soubessem tudo de Deus, como se tivesse a agenda de Deus. O apóstolo Paulo acaba com essa arrogância desses líderes evangélicos, simplesmente. Lá em Romanos 11, do 33 ao 36, Paulo diz: quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? O Malafaia, o Feliciano? Quem foi? O conselheiro. Quem soube da agenda dele? Quem conheceu a mente de Deus, entrou na mente de Deus para saber quem será o próximo governante, o que vai acontecer no Brasil e no mundo. Algum deles, por acaso, aconselhou Deus? Paulo continua e diz: quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Paulo diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí, a ele seja uma glória para sempre. Amém. E daí? Para vocês, quem governa o mundo? Quem governa o mundo? Essa glória de Deus, meu querido, e Deus não dá para os homens, não dá. Eles apenas querem roubá-las de Deus. Saiba disso, saiba disso. Aprenda isso nesse Natal, pelo amor de Deus. Em abril de 1945, a Alemanha está caindo. O discurso de Hitler para os alemães era: veja uma Alemanha vitoriosa no final. O Führer iria conduzi-los à vitória. Dias depois, a Alemanha cai e Hitler se suicida. Aprenda isso nesse Natal, meu querido, pelo amor de Deus. O Cordeiro de Deus é o verdadeiro Senhor do mundo e de tudo que os governantes fazem é simplesmente contribuir para o cumprimento dos propósitos divinos, seja ele quem for. Tá bom? De direita, de esquerda, de centro, centro-direita, centro-esquerda, seja eles quem for. Não deixe o pessoal te enganar com esse papo de comunista, de direita, de esquerda, de centro. São tudo farinha do mesmo saco. E que saco! Tá bom? Segunda coisa que Lucas narra pra gente de acontecimento nesse verdadeiro Natal. No verdadeiro Natal não havia lugar para hospedar o nascimento do menino Deus. Por isso mesmo, ele nasce numa manjedoura. Verso 7. Lucas diz que ela deu à luz ao filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Veja bem, o nascimento do Filho de Deus é descrito por Lucas em poucas palavras e de forma muito simples. Não sabemos exatamente o porquê não havia lugar para eles na hospedaria. Não sei se por causa do grande número de movimento de gente para recensear, não sei se porque Maria estava grávida e o pessoal das hospedarias não queria se comprometer, ficaram preocupados com aquela situação. Não sabemos se eles não tinham condições financeiras para bancar a hospedagem, não sabemos, não é essa informação. O que sabemos é que o menino Jesus nasce numa manjedoura, local onde ficavam os animais, estábulo. Naqueles dias era uma extensão da casa. Por exemplo, se você tivesse dentro da casa, de alguns cômodos da casa, às vezes era possível você ver a estrebaria ali, a casa, os animais. Veja bem, meu querido, havia outros lugares mais interessantes para Deus preparar para o nascimento do seu único filho. Naquele tempo, Alexandria, no Egito, meu Deus do céu, linda e maravilhosa. Jerusalém, com o seu templo, era uma das maravilhas da antiguidade. E Roma também.
Mas não. Não. Tem que nascer numa estrebaria, numa manjedoura, junto com os animais e com os bois. Aprendemos duas coisas aqui. Primeira, Deus nasce onde é possível, até numa manjedoura. Deus é simples, simplesmente simples. Deus é absurdamente humilde. Deus não tem complexo de inferioridade como nós. Nesse Natal, como é que está aí você? Como é que está você? Deus habita com os humildes, o quebrantado de coração. Aprenda isso, nunca se esqueça disso. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Isso significa também que Deus não estupra os corações, não obriga, não força a barra, não faz propaganda para que as pessoas o aceitem, o recebam. Não! Você é livre para recebê-lo ou não. Lembra de Apocalipse 3:20 da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia. João diz que Jesus está do lado de fora da porta batendo, dizendo: abra, abra, abra. Se vocês abrirem, eu entro e vou cear com vocês. Naquela igreja, Jesus estava do lado de fora. Do lado de fora. Meus amados irmãos, chega a ser vergonhoso, feio, agressivo, a maneira como as pessoas são convidadas para irem nas igrejas hoje. Meu Deus do céu, vamos. Se você não for, Deus não te abençoa, o diabo pode atacar você, você pode ir para o inferno, você está amaldiçoado, tem que estar lá num templo religioso, tem que passar o fim de ano num templo. Se você não passar o fim de ano orando do dia 31 para o dia 1º, para começar o ano novo com o pé direito, com Deus, tem que passar no templo religioso e tantas outras coisas. É uma pressão, é uma cobrança, é uma agressividade. E como falam de Deus, e como usam a Bíblia de forma manipulativa e seletiva, e muitas vezes como espada mesmo. Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Saiba disso. Segunda coisa que aprendemos aqui: quem dá boas-vindas primeiro ao Messias, o Salvador do mundo, não são os homens, mas os animais. É a natureza, não os homens. O Filho de Deus nasce numa manjedoura em meio aos animais. Você acha Deus esquisito? Que Deus não tem bom gosto? Acha que os movimentos de Deus são bobos? Que Deus não gosta de riqueza também, de luxo, de confortos? Meu querido, Deus tem muito senso de humor. Deus é irônico, saiba disso. Ouça o que o profeta Isaías diz, lá há 700 anos antes de Jesus. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel, os homens, nada sabe. O meu povo nada compreende. Durma com esse barulho divino. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. O que vemos? Meu Deus do céu. Humanos fazendo coisas que têm mais a ver com animais do que com humanos. Hoje, no século 21, isso já é muito feio, nessa história humana de milhares de anos, meu Deus do céu. E nós estamos ainda com cara de mamíferos, de gorilas, de leões, de crocodilos. Mas o mais triste é que muitos fazem isso em nome de Deus. Corações cheios de ódio, de violência, de mentira, de preconceito. Triste, lamentável, 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 lamentável.
Há poucos dias enfrentamos ondas de calor terrível nesse ano de 23, você deve ter enfrentado isso. E a gente vê que o mar está invadindo as cidades litorâneas do Brasil e da terra. Vemos o que vem por aí, o que vem por aí. O livro do Apocalipse fala desses acontecimentos há 2000 anos, sobre o que vai acontecer no fim com a natureza. E mesmo assim, ainda a ecologia não está na pauta nem de pastores, nem de políticos evangélicos. Está na sua? Está na sua? Deus diz a Adão em Gênesis que eles dependiam da natureza para a sobrevivência, a sementeira e a colheita. A ecologia estava na pauta dos apóstolos Paulo e João. Mas o que a gente vê? Dizem que a ecologia é pauta da esquerda. Então Paulo, João são de esquerda? Então Deus é de esquerda porque ele faz o seu filho nascer numa manjedoura em meio aos animais e não aos homens. Veja bem, veja bem, veja bem. Num futuro breve, muito breve, talvez nós mesmos, ou os netos desses políticos e pastores evangélicos poderão amaldiçoá-los porque vocês não fizeram nada, não falaram, não colocaram como pauta a ecologia. E eles vão sofrer as consequências do clima. Ar-condicionado não vai adiantar. Casa ecológica não vai resolver. A verdade é que a gente vai ser torrado, eles vão ser torrados. E muitos vão estar andando pela rua e morrerem com o sol de 50, 60 graus. E tem aí os que ficam comemorando, achando que se ficar pior, Jesus vem. Eu quero dizer para você, meu querido, não vem. Jesus virá quando o Pai quiser. E não importa se nós vamos morrer torrado de calor aqui na terra. Saiba disso. Pense nisso, pelo amor de Deus. E você quer saber o maior sinal da volta de Jesus? Paulo fala lá em 1 e 2 Tessalonicenses. Apostasia, desvio do evangelho. Desvio do evangelho. Gostaria que você pensasse muito sobre isso que eu disse aqui nesse Natal. Concluo essa primeira parte dessa mensagem de Natal. E aqui a gente aprende duas lições muito importantes sobre esses acontecimentos do verdadeiro Natal narrado por Lucas. Primeiro, que Jesus é o verdadeiro Senhor da história humana, não os homens, nem políticos, nem pastores, nem os bilionários, trilionários da Terra. Elon Musk, Bill Gates, não. Segundo, que Deus é absurdamente, simplesmente muito simples. Veja bem, não havia lugar na hospedaria para o menino Deus, por isso ele foi para a manjedoura com animais. Neste Natal de 2023, há um lugarzinho no seu coração para hospedar Jesus? Ou você vai deixar Jesus ir para a manjedoura com os animais? E você está preocupado com a natureza ou não? O apóstolo Paulo diz que a natureza, a criação geme, assim como geme também nós, eu e você, aguardando a redenção. Eu gostaria que você pensasse muito nessa palavra, tá bom? Deus abençoe muito vocês. E eu volto sexta-feira com a segunda parte dessa mensagem de Natal. Peço a você que você divulgue o máximo que puder. E Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.